Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio desta temporada do Prêmio Escola Transformação, aqui da Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes. Esse projeto que é viabilizado através da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Gente, nós vamos falar hoje sobre a história dessa grande instituição que é a Escola Dr. Arthur Bernardes de Sete Lagoas. Tem muita coisa bacana para vocês saberem, para vocês que já estudaram, já passaram por lá, já trabalharam, já viveram algum momento junto a essa escola. É hora da gente recordar e viver e reviver muitos bons momentos. Vamos falar da atualidade, mas vamos falar também do passado. Vamos falar lá do comecinho, onde tudo realmente começou e a gente vai bater um papo legal. Vou apresentar para vocês aqui, nesse primeiro bloco, quem são os meus convidados da bancada. Bom, vamos começar com o mestre, né? Vamos começar com o professor Wesley Souza do Nascimento, está aqui do meu lado. Daqui a pouco ele vai dar o ar da graça. E está aqui à minha frente a Emily Giovana de Abreu Borges, bem-vinda. E também o João Pedro Costa, que veio participar do podcast. Como é que está sendo essa experiência, galera? Emily? Está sendo muito gratificante poder estar aqui hoje e ser um dos alunos escolhidos para participar. É bom, né? Muito bom. Você vai adorar, tenho certeza, tá só começando. João, você gostou da ideia? Muito. É a primeira vez que eu sou convidado para uma coisa assim e eu acho muito bom. É, que bom, obrigada então. Né? Você está participando, representando o restante da turma. Né, professor Wesley? Não deu para trazer a galera toda, né? Seja bem-vindo você também e conta pra gente como é que tá sendo aí essa experiência com os alunos, desde quando a gente, através da diretora Vânia, que escolheu o tema de hoje, desde que ela propôs essa experiência da gente contar a história do Arthur. Boa tarde, Leila. Muito obrigado pelo convite. A proposta desse projeto, desse último episódio, foi proposto para mim pela diretora Vânia, na qual ela me propôs alguns temas na qual eu poderia ter a opção de estar escolhendo para tentar introduzir também alguns alunos em outras práticas de ensino e mostrar também a importância da história na prática. Sim. Porque isso que a gente está fazendo é história e outras fontes, como essa fonte multimídia. Então, a Vânia me propôs alguns temas, sendo o principal tema que mais despertou a atenção a própria ideia de contar a história da instituição e também das pessoas que por ali passaram e que estão agora. Então, é uma forma da gente tentar enaltecer os ombros dos gigantes que a gente estava atrás para que a gente possa correr também hoje em dia. Que bacana, gostei dessa fala. E é exatamente aí que eu quero chegar, professor. Os meninos estão acompanhando junto com você a história da instituição desde o começo, certo? Sim, estão. Por exemplo, a data da sua fundação. Você lembra, Emily, desse estudado lá na escola? 1910 que a escola foi fundada. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Pedro, por que a escola Dr. Arthur Bernardes recebeu esse nome? Bem, foi por causa do presidente, né, Dr. Arthur Bernardes, que era o presidente da época da fundação da escola e que acabou virando o nome porque ele também era mineiro, né? E acabou tirando da cultura dele, que já era daqui, já de Minas, e acabou colocando como nome da escola. Que legal. Professor Wesley, então vamos falar dessa figura pública, desse político, né? O doutor Arthur da Silva Bernardes, quem foi? Olha, o doutor Arthur da Silva Bernardes, ele foi uma pessoa proeminente no estado de Minas Gerais. Nascido em Viçosa, ele começou sua trajetória na vida acadêmica através do direito. Como bom advogado daquele período, buscou estudar em São Paulo para ali conseguir uma certa estrutura para poder caminhar dentro de sua trajetória. Posteriormente a isso, através de vínculos de casamento e outros meios, ingressou na vida política, na qual ele ocupou vários cargos dentro da nossa república incipiente. Durante boa parte do seu tempo, ele foi presidente da província de Minas Gerais, pois na época não existia o cargo de governador, era presidente. Posteriormente, ele alçou voos maiores, se tornando presidente da república. E é exatamente nesse mesmo momento que, como o João falou, ele, como político importante de Minas Gerais, possui suas controvérsias, como qualquer pessoa fruto do seu tempo, ele foi, de certa forma, uma forma de enaltecer o Estado mineiro. E Sete Lagoas, que já tinha esse grupo escolar, se torna então a Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes, em homenagem a essa figura que acabou sendo importante para o nosso território. Para o nosso cenário, né? Exato. Interessante. Eu quero perguntar para você, Emily, pelo seguinte, o que a gente está conversando aqui, o quanto é interessante, né? Antes era grupo escolar.
depois passou a ser a Escola Estadual Doutor Arthur Bernardes, né? Eu quero que você me fale um pouquinho sobre isso. Fala pra gente aqui. Tipo assim, antes não tinha uma escola, um lugar fixo. Eles eram um grupo de mais ou menos uns 200 alunos, com em média 8 professores e uma diretora, que eles estudavam em salões, em casas de outras pessoas, às vezes em praças, e muitas vezes eram lugares abertos que eles ficavam, entendeu? Porque não tinha um prédio fixo para isso ainda. Tava tudo muito novo. Tanto que era um grupo de estudos, não era nem uma escola estadual ainda. Nós estamos falando de 1910, né, galera? Então, realmente, os tempos eram outros, né, professor? Exatamente. E na sala de aula, João, quando o professor conta essa história, quando ele começou a contar, o que chamou mais atenção do que você vive hoje para esse tempo de outrora? O que me mais chamou a atenção é que, por exemplo, na época em que eles estavam lá, né, indo de salão em salão, de casa em casa, por exemplo, para dar aulas, não tinha um prédio fixo para dar aula. E aqui, né, e como está acontecendo hoje, né, no Arthur Bernardes, que nós estamos no Colégio Dom Silvério, em que nós fomos mudados, né, praticamente como se fosse, né, voltando à história, voltando no tempo da história, para como se nós estivéssemos vivendo no passado mesmo. Por exemplo, a gente saiu do Arthur Bernardes, que estava lá, né, e agora entrou em reforma, né, uma reforma muito grandiosa, por assim dizer. E ali, entrando ali, nós estamos meio que seguindo os passos, né, desses nossos, os estudantes antigos de nossa própria escola, os nossos praticamente antepassados, né? Indo de salão em salão, só que dessa vez, né, indo para outra escola, né, por exemplo, e conhecendo novos âmbitos, novos hábitos, e conhecendo também, né, por exemplo, vocês tinham 8 professores, né, eram poucos professores para dar aula, né, para muita, né, por exemplo, 200 alunos. Aqui, né, por exemplo, nós temos muitos professores, inclusive o nosso querido Wesley, que é um bom professor. Tá certo. Que eu conheci. E, Emily, teve alguém da sua família que já passou pelo Arthur Bernardes, trabalhando ou estudando? Infelizmente, não teve ninguém que fez isso. Então, você abriu aí, você fez a estreia, né? Foi a estreia, mas já estava todo mundo ciente que era uma excelente instituição. Com certeza. A reputação do Arthur Bernardes na cidade é muito grande e é muito positiva. Com certeza. Professor Wesley, para a gente fechar esse bloco com os alunos brilhantes, né? Eles falam, assim, com domínio sobre a história da escola, do próprio Arthur, né? Fala da reforma, que já é até um assunto para a próxima pauta, que a gente está no passado ainda, né? O primeiro tema da abertura desse episódio. Mas eu fiquei, assim, realmente encantada de ver o empenho e o brilhantismo. Eles realmente participam das aulas, eles captam realmente a essência do que você leciona na sala. Parabéns. Obrigado. Eles são alunos e pessoas excelentes que são nomes que estão surgindo agora. O João já está na escola há mais tempo, a Emily chegou esse ano para encorpar e cada vez mais engrandecer essa escola, porque ela merece. Sim. E é uma escola centenária. Então, nada melhor do que pessoas ótimas chegando, tanto profissionais quanto novos alunos. Perfeito. Obrigada. Opa, obrigado. Professor Wesley, volta comigo no próximo bloco. Eu agradeço a Emily, ao João. Parabéns, viu, gente? Vocês brilharam. Obrigado. Vamos conferir tudo lá no canal depois. E pra gente fazer um momento Remember, nós vamos pedir nosso produtor para colocar aí, enquanto a gente faz a passagem do bloco, momentos do prédio antigo e justamente da fundação da escola Doutor Arthur Bernardes, pra gente matar saudades. Então, segundo bloco, agora trazendo na cena mais 2 alunas encantadoras que vocês vão conferir comigo a partir de agora, pra gente contar um pouco mais dessa história que começou a ficar mais interessante ainda a partir de agora, né? A Escola Doutor Arthur Bernardes. Essa escola estadual por onde já passou tanta gente, tantos momentos, tantos acontecimentos, quantos doutores, né? Quantos políticos, quantas pessoas, engenheiros civis, enfim. Então deixa para elas contarem agora para a gente um pouquinho mais a respeito dessa sequência do tema de hoje. Nós temos agora na cena aqui na bancada a Ana Clara Ribeiro de Matos Oliveira e temos a Ana Clara Campos Pereira. Qual Ana Clara? Me ajuda aí. Eu sou a Ribeiro. Ribeiro? Eu sou a Campos. Adoro, a primeira vez que eu gravo
com uma pessoa com o mesmo nome, né? Assim, é interessante, achei isso o máximo agora. Professor, nós vamos falar a partir do tombamento. Opa, sim. Né? Pode contar pra gente. Olha, então, o que acontece? A história da escola, ela já tinha se tornado um patrimônio da cidade. Então, quase próximo ali do período do centenário, o que aconteceu? Aconteceu uma comoção, tanto municipal quanto de algumas esferas que tem aqui na cidade, para o processo de tombamento do prédio Arthur Bernardes, que atualmente está em reforma. Esse processo foi significativo, pois trouxe toda uma transformação e um reconhecimento para que a escola é hoje o que foi no passado, proporcionando agora uma nova reforma, pois somos nômades, agora estamos no prédio atual da Unopar, e com isso a gente possa fazer novos trabalhos para valorizar agora a escola atual e projetos que vêm sendo feitos para deixar a história da escola cada vez em altos patamares, que é o local onde deve estar. Exatamente. Ana Clara, fala para mim de tudo isso que a gente ouviu contar aqui, né? A gente está falando lá de 1910, de tudo que já aconteceu na escola, doutor Arthur Bernardes, ou seja, você estuda numa escola que tem 115 anos, não é? O que você mais gosta nesse momento atual da escola, doutor Arthur Bernardes? Nesse momento atual, eu gosto mais do ensino, porque eu acho que de uns tempos para cá mudou muito e a qualidade melhorou muito. Eu estudo na escola já faz 4 anos e o ensino, assim, deu uma esticada maravilhosa em questão de melhoria. Ah, que legal. E você, Ana, compartilha dessa ideia dela, dessa fala? Bom, eu cheguei esse ano, é o meu primeiro ano estudando no Arthur. Eu acho que a coisa que eu mais gostei é que eu cheguei e o professor Wesley já passou um projeto super interessante pra gente. Eu sou suspeita pra falar, porque minha matéria favorita é História. Mas eu gostei muito do projeto. Enfim, foi um assunto que eu gosto de estudar. Eu já cheguei, já tinha essa interação, fez eu enturmar com a galera. Foi muito interessante. É empolgante, né? De tudo que ele contou do tempo antigo da história, o que você gostou mais, assim? O que você achou mais interessante, que é diferente para essa época? Eu acho a parte que ele falou do tombamento, do prédio e tal, muito importante, porque eu sou apaixonada por arquitetura, eu gosto muito. E o prédio em si é lindo. Desde sempre que eu passo lá, eu sempre quis estudar lá muito pela arquitetura do prédio. É muito importante, principalmente essa restauração que está passando e tal, para o prédio ficar dessa maneira como ele era, para continuar assim, que eu acho muito importante trazer essa história antiga para a atualidade. Tá certo. Pegando um pouquinho aí da fala da Ana Clara, professor, fala-se muito da beleza do prédio da escola Doutor Arthur Bernardes. Ela realmente chama muita atenção. A arquitetura, a localização dela já é maravilhosa, né? Ela é uma escola que ela tem também essa sorte, o prédio, né, do nosso cartão postal central, que é a Lagoa Paulino. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, a arquitetura da escola ela é pautada muito na arquitetura do século XX. Então você consegue perceber uma delicadeza muito grande nos cada detalhes que essa escola possui. Somente a fachada dela, ela já é de deixar qualquer um boquiaberto para cada delicadeza e sutileza que você vê e que, querendo ou não, para as artes atuais na arquitetura, é muito diferente. Então, prédios dessa época geralmente são mais valorizados, visados, como a própria Ana Clara falou, ela nunca tinha estudado lá, mas sempre que passava na porta, ficava boquiaberto. A Ana Clara Campos, a mesma coisa, estudando lá, ela vê o quão diferente essa escola ela é de outras escolas. E tanto é que isso atrai muitos professores. Então, professores qualificados, muitas vezes, sem conhecer a escola, acabam optando por ir para o lugar porque acha atraente, bonito. E você chega naquele ambiente acolhedor, exatamente, faz com que a escola se torne maior do que ela já é. Então, além de ser um patrimônio material tombado pela Unesco, o Arthur Bernardes, hoje, se torna um patrimônio imaterial, onde o que importa mais do que o próprio prédio em si, que é extremamente importante, são as pessoas que estão lá e que já passaram pelo aquele ambiente. Então é isso, meninas, parabéns, que bom, viu? Vocês vão ter aí, como um carinho de lembrança, essa participação nesse episódio, vai estar no canal do YouTube, a gente vai estar colocando aí para vocês em breve, para conferir esse material e realmente não só matar saudades, mas conhecer um pouco mais sobre a instituição e, como disse muito bem o professor, as pessoas que fazem a instituição. No próximo bloco a gente confere mais.
bem, tá muito interessante esse nosso bate-papo aqui sobre a Escola Dr. Arthur Bernardes, no nosso podcast Fala Arthur. Já temos, inclusive, outros episódios no canal do YouTube. Vou pedir, inclusive, nosso produtor para colocar o link. Conferirem também os outros episódios de quem já passou por aqui, já contou história e de temas muito interessantes da Escola Dr. Arthur Bernardes. Bom, deixa eu apresentar agora as minhas convidadas desse momento. A ex-diretora Mércia Lúcia Diniz Souza, tá aqui do meu lado. Obrigada por ter vindo, querida. É um prazer muito grande, principalmente falar da escola tão querida que é do Arthur. Deixa saudades, não deixa, Mércia? Como tem saudade. Dá vontade de voltar? O tempo é esse, foi, né? Ai, e também ex-diretora Maria Betânia Dutra Teixeira Souza, que gosta de ser chamada de Betânia, tá aqui. Que bom que você veio, tá? É motivo de muita alegria. Falar de Arthur é reviver um pouco da minha história. Certo. Enquanto pessoa, enquanto profissional. Que maravilha. E também a ex-secretária da escola, a Leila Maria Velar Barbosa Neves, a minha xará está aqui também, veio participar com a gente. Leila, seja bem-vinda também ao nosso podcast. Obrigada, viu? Um prazer estar aqui falando da Escola do Coração. Na vivência delas, o que aconteceu de tão interessante lá? O que elas têm para contar para a gente também sobre a escola, sobre os momentos vividos lá? Mércia, eu vou começar com você, por exemplo. Quem foi a diretora primeiro, você ou a Betânia? Betânia. A Betânia foi antes de você. Foi antes. Então você fez uma sequência depois dela. Foi. Logo eu fui vice-diretora de Betânia e depois Helena foi diretora e depois também vice-diretora de Helena. E depois de Helena, fui eu a diretora. Aí foi sua vez de dirigir a escola. De dirigir a escola. Mas quando eu cheguei como professora, a Betânia já era professora lá na escola. Ela tem a história maior ainda para contar do que nós. Então eu vou voltar a cena para ela, mas eu vou voltar e te pergunto. Qual foi o maior desafio, Betânia, quando você começou a dirigir a escola? Até porque você já conhecia a escola como professora antes, né? A minha trajetória, eu comecei como professora, fui supervisora da escola e, posteriormente, vice-diretora e dei sequência à direção da Cibele Miriam Vasconcelos. Boa lembrança. Então, o desafio, manter o Arthur Bernardes no patamar em que ele estava, que foi uma grande conquista. Certo. Ao longo dos anos, na época de matrículas, filas enormes eram formadas. Quantos dias de chuva a gente telefonava para serviçais abrirem as portas da escola para os pais adentrarem. Ah, certo. Então o desafio era este. Esse é um dos maiores, já no início do ano. Manter o nível do Arthur. Você passou por isso também, Mércia? Sim, eu acho que a escola manteve esse patamar e a gente tinha, esse é o maior desafio enquanto professora, enquanto depois vice-diretora, enquanto diretora, era dar continuidade a essa escola inovadora, essa escola transformadora. Exatamente. Desde antes. E assim, Leila, era uma escola que era referência não só na cidade, mas no estado. No estado de Minas. Estado de Minas, ela é ainda referência. Então, quando eu vejo, né, esses alunos aqui falarem, aqui dá uma saudade e muita alegria de vê-los continuando o trabalho tão belo que foi feito durante todos esses anos. E essa escola referência, que já no IDEB atingiu uma nota máxima no país, e foi tudo fruto de muito trabalho, assim, o que a gente, quando você me falou para a gente falar do Arthur, uma das coisas que a gente remete é essa dedicação que os professores tinham e todos os funcionários que abraçavam mesmo a escola. E junto tudo isso aí, a caminhada com a escola feita pelas famílias. As famílias tinham um ponto fundamental, né, Betânia, né, Leila? Assim, como que a família via na escola, a confiança que a família tinha na escola, sabendo que os filhos estavam ali e estavam bem encaminhados.
Ou seja, é motivo de orgulho, de segurança, né? De alegria, mesmo de satisfação. Leila, compartilha com a gente também algum bom momento, você que estava ali, o seu trabalho, faz um resumo do seu trabalho como secretária na escola. Eu entrei para Arthur Bernardes em 95 e me aposentei em 2022. Vai fazer 30 anos agora, né? E eu, como secretária de 2007 a 2022. E no decorrer do ano, a gente que mexia com muito papel, né? Na secretaria, tanto de gente que já passou por ali. Tanta gente da cidade que, sabe, médicos, engenheiros, advogados, muita gente conhecida. Então, é um prazer enorme. Quantas vezes chegava uma pessoa lá na secretaria pedindo para ver a escola, que estudou lá. Hoje, tinha gente até que chorava de emoção. Então, assim, Arthur Bernardes é uma coisa assim que fica no coração da gente mesmo. Que lindo. Um trabalho maravilhoso. Betânia, é interessante, como disse muito bem a Leila e a Mércia também, a gente fazendo essa volta no tempo. Não tem como falar do Arthur sem a gente voltar no que foi vivenciado de fato, né? Os eventos da escola, as gincanas da escola, na sua época, conta pra gente do que viveu lá e poderia voltar hoje ou se ainda continua. Olha, tem 13 anos que eu estou aposentada. Então, foram momentos muito marcantes na nossa trajetória na direção da escola. Momentos significativos. Barquinho Amarelo, lançamento do pré-livro, na Lagoa Paulino. Gente, que lindo. A família junto com as criançadas cantando, burrinho alpinista, bolhas de sabão, as nossas festas juninas maravilhosas. Outro momento muito marcante, a minha experiência maior foi na direção do ensino fundamental das crianças de 7 a 10 anos. Sim. Quartense, que era o jornalzinho da escola que os alunos do 4º ano faziam. A gente saía de lá, né, Mércia? 10 horas da noite para preparar o salão da escola para o lançamento do jornal. E ver como que era a participação, a interação das professoras com a família e com os alunos. Não media esforços. Sim, para sair bem feito. Bem feito. Semana da Criança. Leila, nós tínhamos artistas dentro da escola. Nós tínhamos a Tânia, professora do 1º ano. Tínhamos a Delma, que era de ajustamento funcional. Tínhamos a Duca, que punha o sinal na hora da saída e ficava dançando robozinho para os meninos. Que e gracinha. Michael Jackson. Mércia de Deus. É muita história para contar. São coisas maravilhosas. E eu vivenciei também uma época que, que até então nós não tínhamos o ensino fundamental 2 nem ensino médio. Então, nós tínhamos até o 4º ano. Certo. Ao final do 4º ano, havia o encontrão. Aí, nessa época, tinha os pais e vários assuntos preparando já os nossos alunos, que já estavam entrando na pré-adolescência. E por que não falar da noite de pijama, dormindo na escola, dormindo em chácaras, dia do encantamento. São coisas maravilhosas. Imagino. A gente ficaria aqui um episódio inteiro contando. Eu disse isso mesmo. Nós podíamos ficar aqui, ó. Quando ontem você me falou, eu fui assim nos arquivos buscar alguma coisa. Eu fiquei até meia-noite, mas eu estava lendo e revendo a história. Porque acaba que dá essa vontade de fazer isso, assim, né? De relembrar. Relembrar. E assim, eu definiria o Arthur Bernardes como assim, o encantar. É o encantamento. Isso tudo que Betânia falou aí, a gente fazia, gente, com o maior prazer, Leila. Do mundo. De ficar lá até tarde, né, Betânia? Você lembra da gente fazendo doces? Chup-chup. E assim, tudo, eu achei, assim, tudo que a gente fazia no Arthur Bernardes servia de referência.
tudo era inovação. Quando surgiu para fazer na festa junina, batia as frutas, assim, a gente batendo no copo, isso aí era coisa nova, porque tinha quental. E quem não se lembra de fazer pastéis? Todo ano, uma saía queimada, assim, meu porque... Deus. Era muito pastel. Eram só nós mesmas que pegávamos todos os funcionários. E o churrasco? O churrasco. E assim, tudo lá, eu acho que cada ano era uma inovação. E os livros e as viagens, Leila, quem é que não se lembra? Ouro Preto, eram os clubes que nós já fomos, né? Belo Horizonte, cada série tinha aquele projeto específico onde o aluno já falava assim, quando chegar no 3º ano, vai ser isso aí que eu vou fazer. Né? Leila, muita coisa linda, maravilhosa. A escola é paixão. Foi muito bom relembrar. Leila, e você que vivenciou tudo isso, acompanhou tudo isso com as diretoras, né? Nesse período todo que você ficou por lá, do que você sente realmente mais saudade para a gente fechar esse bloco? O que eu tenho mais saudade, sabe? O serviço em si dá saudade, mas da convivência. A amizade que dura até hoje, sabe? É um pessoal, assim, maravilhoso. Muita gente que já trabalhou, né, antes de mim, assim, mesmo na época minha, já aposentou. Mas, assim, tem aquele elo ainda. É uma família. Arthur Bernardes é uma família. E fica esse sentimento, né, gente? É uma grande família. E eu queria só ressaltar também, além dessa equipe pedagógica, que é professor, direção e as pedagogas, nós não podemos esquecer das ajudantes de serviços gerais. Com certeza. Gente, que pessoas fantásticas que nós pudemos conviver. Chegar na escola às 5 da manhã. Sim, preparar tudo. Para fazer o que era, mesmo? Nós fazíamos. Nossa, era uma maravilha, Tudo eles faziam, chegavam cedo. E abraçar o que eu disse, assim, ó, todos os funcionários. E funcionários, pais, todos, eles abraçavam a escola. E eu falo assim, esse prédio majestoso, acho que a escola, a gente sentia ali dentro, não tão abraçado, tão acolhido, tão acolhido, que é assim, a gente passa ali. Uma vez, Betânia fez uma poesia, e eu me lembro dela falando na poesia, olha ali, é essa escola ali que eu estudei, ali que eu quero ficar, uma coisa mais ou menos assim. E a gente passava, e eu lembro de eu falar com os pais, e os pais falarem assim mesmo, meu filho passa aqui e fala assim, pai, é ali que eu quero estudar. Que lindo, isso é muito bacana. Muito bacana. Então, gente, isso foi um pouquinho, esse momento aqui nesse bloco foi um pouquinho de tudo que a gente quer trazer para esse podcast, para relembrar sobre os 115 anos da Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes, essa escola de Sete Lagoas, do estado de Minas Gerais, tão maravilhosa, não só a questão da arquitetura, da edificação, mas olha só quantas pessoas lindas, incríveis falaram aqui hoje. Falaram de coisas maravilhosas que muita gente aí vai relembrar porque vivenciaram tudo isso junto. No próximo bloco, que é o último, nós vamos ter a Vânia, que é a diretora atual, e outras pessoas que vocês vão conferir já já. E enquanto isso, nosso produtor coloca mais fotinhos do Arthur aí pra gente recordar. Você que está assistindo aí no canal do YouTube da Escola Dr. Arthur Bernardes a este episódio, mais uma vez bem-vindo com essa sequência, com essa bancada maravilhosa que eu tenho aqui hoje, que a gente vai mostrar para vocês, os nossos convidados, para a gente continuar contando sobre a Escola Dr. Arthur Bernardes, a sua história, as suas emoções e os seus grandes momentos. Comigo, ela está aqui com a gente, a diretora da escola, a Vânia Aparecida Siqueira de Paiva. Bem-vinda, Vânia. Bem-vinda, muito obrigada, boa tarde. Obrigada, querida. E temos aqui ao lado da Vânia, a Maria da Conceição Cardoso Rachid, carinhosamente chamada de Sãozinha, professora dos anos iniciais e vice-diretora a partir do ano 2012. Bem-vinda, Sãozinha. Obrigada pelo convite. Estamos felizes com você aqui, tá? Também, muito feliz. Ao meu lado, Afonso José Álvares da Silva, professor de Física e vice-diretor por 3 mandatos, de 2012 a 2021. É mais ou menos isso? Isso. Que maravilha. Obrigada por ter vindo também. Eu que agradeço. Aceitar o convite.
Para mim é um prazer participar. E nós de receber vocês aqui para esse bate-papo. Vânia, vamos puxar a fila aqui, vamos começar a falar um pouquinho. Quando foi que você chegou na escola Dr. Arthur Bernardes? Bom, eu cheguei como professora de matemática em 2003, né? Vim removida de Corinto para cá. E em 2011 nós concorremos à eleição, né? Estávamos na chapa eu, a Afonso, a Sãozinha e a Janine, que vai participar do próximo bloco junto com a gente. Em 2011 nós concorremos à eleição no mês de maio, mas nesse período o governo ainda segurou um pouco a nomeação da chapa, né? Então eu assumi em setembro de 2011, no lugar da Mércia, né? Mas eu assumi nesse primeiro momento junto com os vice-diretores que eram da Mércia, dando continuidade ao mandato. Que interessante. Porque só em janeiro de 2012 é que eu tive o prazer, né, de ter os colegas de chapa junto comigo. Foi quando eles foram nomeados, né, em janeiro de 2012. Então teve uma trajetória de 2003 com a sua chegada, Isso. Professora de matemática do Arthur, e depois começou então essa sua missão como diretora da escola. Isso. Uma pergunta que eu sempre quis te fazer, Vânia, como você chegou como professora e até se tornar diretora, né? Uma bagagem muito interessante de conhecer bastante as pessoas, os alunos, as características, né, da escola, da instituição. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Olha, quando eu cheguei em 2003, eu já tinha uma certa experiência de direção de escola, porque eu vim de Corinto, saindo de um cargo de vice-direção. Certo. Né? Eu entrei em 1999, até 2002 eu atuei como vice-diretora na escola José Brígido Pereira Pedras, em Corinto. Quando eu vim para Sete Lagoas, atuei em sala de aula, né, e trabalhando, né, junto com essa equipe, com essa turma. A Sãozinha foi a última da equipe que eu conheci, porque a gente tinha muito pouco contato com o pessoal dos anos iniciais. Eu era professora do ensino médio, a Afonso era do ensino médio, a Janine era do ensino médio, e a Sãozinha era dos anos iniciais. Sim. Então, ela trabalhava à tarde. Então, a gente tinha muito pouco contato. Mas, durante toda essa minha trajetória, a gente vem, né, fazendo um pouquinho de cada coisa. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, vamos colocar assim, sempre fui muito de estar à frente de alguma coisa. É uma característica sua, muito presente. Isso. E como eu sempre estive assim, muito à frente, quando eu cheguei no Arthur, a gente teve um grupo, né, que me procurou, falou: Vânia, vão assumir a direção, vão candidatar para uma chapa, vão fazer e tal. A gente conversou muito, procurei pessoas. Inicialmente eu fiquei assim muito pé atrás, tinha pouco tempo que eu estava aqui em Sete Lagoas. Né? Para assumir, para assim, já né? assumir uma escola que é de um peso enorme dentro de Sete Lagoas, para a comunidade de Sete Lagoas. Eu falei, eu não sei se eu tenho competência para assumir isso. Né? Fica aquela interrogação, né? Para estar à frente de uma escola do nível que é a nossa. Certo. Né? E muito cobrada, né? Ela é uma escola que faz a diferença dentro de Sete Lagoas realmente, e é uma escola muito cobrada, é uma exigência que vem dos pais, dos alunos, dos próprios funcionários da escola, né? Então a gente... Te exigiu o máximo, né, de todo mundo. O máximo, a gente tinha que fazer o melhor que a gente pudesse. Entendo. Né? Quando chegou nessa época da gente já assumir a direção, antes mesmo da gente montar a chapa, eu convidei meus colegas e falei com eles, né, que a gente estaria montando essa chapa, mas que eles tivessem, como eu já tinha experiência de vice-direção de uma escola também grande lá em Corinto, o Afonso também já tinha, na época, experiência de vice-direção, né, Afonso? Isso. Lá no deputado Renata Zeredo. Então, a gente já tinha mais ou menos a noção do trabalho que a gente estava pegando. Qual era a missão, né, que vocês iam encarar? Qual era a nossa missão e o que a gente estava realmente assumindo. Entendo. Né? E o combinado entre nós era, né, a gente ia entrar de corpo e alma
as coisas, porque o Arthur, para nós, ele viria em primeiro lugar. Foi uma das coisas que a gente comentou, que inclusive, durante esse primeiro mandato nosso, a família ia ficar um pouco a desejar, né? Porque a gente precisava assumir e entender o nosso processo. Que bacana, Sãozinha, essa fala da Vânia. A gente vê que vocês realmente têm, né, essa questão da responsabilidade, esse carinho extremo, esse amor pela missão. E eu gostaria que você compartilhasse a fala dela. Para você foi mais ou menos assim? Para você, como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. Bem, eu no Arthur, né, quando eles chegaram, eu já estava lá. Eu comecei no Arthur em 85. Nossa, que bacana. Né? Lá... bem atrás. E assim, me pegaram de surpresa. 40 anos só. Só 40 anos. Uma vida, gente, uma vida. Né? E foi todo Arthur. Lá eu comecei e lá eu aposentei. Então, é Arthur mesmo, não só na camisa, na alma mesmo. E foi pega de surpresa pela Vânia quando me convidou, né, para fazer parte da chave dela. Eu nunca pensei, né, em assumir cargo nesse sentido de vice ou outro qualquer. Porque a minha essência mesmo era sala de aula. Sala de aula, lecionar. Lecionar. E na minha época, lá no inicial, era 40 alunos na sala. Então, assim, era o prazer, o gostoso ali. E ela me deu essa oportunidade, foi muito bom, que a gente aprende muita coisa, né? A gente começa a ver o outro lado também, né? Que aí a gente começa... Né? Tem os dois pesos ali. Então, para mim, foi muito bom. Foi uma oportunidade. Duas experiências muito importantes. Sim, foram super válidas. Foi muito bom para a minha carreira, né? Enquanto professora. Né? Quando eu estava na vice-direção também foi muito bom. Aprendi muito, tanto com ela, com o Afonso, com a Janine também. Então, foi assim, uma oportunidade, né? Que ela me deu, que eu acho que eu fez muito bom papel, trabalho, né, Afonso? Muito excelente trabalho. Né? Então, assim... Morro de saudade, que eu moro próximo ao Arthur. Imagina. Então, assim, é o meu caminho. Então, assim, a gente vê os alunos, né, que esteve ali com a gente fica emocionado de ter feito parte. Passa um filme. Passa. É assim, né, ouvindo ela falar, de lembrar dos outros colegas do tempo que ela estava, então a gente vai fazendo aquele caminho, lembrando dos momentos que a gente vivenciou ali, das festas juninas, né? Então, assim... Foi muito bom. Eu faço ideia e eu tenho certeza de tudo que você está dizendo, porque todas as pessoas que passaram por essa bancada, que passaram aqui, e essa gravação, inclusive esse episódio, você que está assistindo, você está percebendo que ele é um pouco maior, mas todas as pessoas que a gente conseguiu reunir, principalmente a Vânia, ela fez questão disso, começou com a proposta do professor de história, com os alunos, né, que foram escolhidos, contar a história da escola, do doutor Arthur Bernardes, a quem a escola tem o nome, e depois as outras pessoas que passaram por lá e fazem parte da edificação da escola. É interessantíssimo e cada uma fala de uma propriedade, fala de uma forma que é muito carinhosa, é muito bacana tudo isso. Afonso, agora a Sãozinha e a Vânia começaram a nossa fala e eu quero concluir com você antes dos nossos próximos convidados. O que é o Arthur para você e o que foi o Arthur para você quando você esteve por lá? O Arthur, para mim, é uma família. Eu estou no Arthur entrei no Arthur 2005, fiquei até 2021. Foi um aprendizado muito grande. E quando fomos montar a chapa, a nossa preocupação, claro, tinha uma lacuna. Tinha de primeiro ao quinto e o ensino médio. E em 2011 estava iniciando o sexto ano, as turmas de sexto ano, 6 turmas de sexto ano. Então ficou aquela preocupação, como será que nós somos assumir isso com essa lacuna que ficou aí. Aí nós assumimos e foi muito bom. Aí começou o desafio. Começou o desafio, um desafio muito grande. E tinha ensino médio à noite e nós viemos trabalhar com 2 turmas de ensino médio de manhã. Aí ficava as 2 turmas de primeiro ano do ensino médio com os meninos do 5º ano. Ficou aquele vazio, porque para os meninos é interessante, que eles acostumados com adolescente. Aí tinha uma diferença, Tinha diferença, E foi muito bom essa parte, foi uma experiência muito grande, foi um aprendizado muito bom.
que dedicamos de corpo e alma ao Arthur Bernardes. Afonso, vocês são muito amigos. Eu percebo que todos que passaram, que estão lá até hoje, vocês são amigos, vocês têm essa comunhão de amizade, de carinho mútuo mesmo, de afeto. Como é que vocês conseguem? Qual que é a receita? Acho que além do respeito, claro, que vocês conseguem manter de todos que já passaram, os que estão lá, e o que vocês contam pra gente aqui? A vivência do dia a dia, o respeito mútuo um com o outro. Isso é muito importante, saber o limite, até onde nós podemos chegar. Exatamente. E com essa convivência que nós tivemos, foi uma ótima convivência. E continuamos amigos até hoje. Continuamos uma família até hoje. A gente percebe, todos que passaram aqui se gostam muito. Os que estão, os que já passaram e lembram de nomes de pessoas que não puderam vir gravar, eu gostaria que vocês lembrassem para a gente mencionar para fechar esse bloco, cada uma de vocês lembrar de nomes de pessoas que não puderam estar aqui gravando, mas que deixaram sua marca na escola. Você consegue começar, Vânia? Olha, eu vou te falar a verdade, eu acho que no Arthur a gente tem, assim, inúmeros profissionais, né, que ali passaram e que deixaram a marca deles. Eu trago comigo alguns profissionais, assim, que foram chave para a gente durante o nosso mandato, né? Uma delas é a Adriana Menezes, Adrianinha. Adrianinha, ela foi, assim, bem lembrado, chave para nós. Eu não tenho, assim, até hoje a gente se comunica, a gente conversa. Outra que eu também guardo, assim, com muito carinho, a Ângela Apolinário, né, que foi nossa pedagoga. A Carla também foram nossas pedagogas, né, durante um período. E a Edil, que também foram pessoas muito próximas da gente durante esse período de mandato nosso, sempre pronta para ajudar, sempre pronta para fazer, para criar as coisas, para não deixar, como diz, os projetos da escola cair, né? Então, foram pessoas, assim, que marcaram muito, além dos colegas professores, né? Com certeza. Simone, de matemática, que trabalha, está lá ainda com a gente na escola, e vários outros, né? Se eu fosse citar aqui, eu ia falar o nome do povo da escola. Mas que bom que você lembrou de alguns que vão ficar felizes de terem sido citados e representando os demais, né? Porque se eu for falar aqui, a gente vai falar em N nomes. Quer lembrar mais algum nome, Sãozinha? Ai, é complicado, como a Vânia falou, né? Cada um tem um colega ali tudo. A gente lembra de pessoas até que já partiram, Eu ia perguntar disso. Tem a Fátima, né, que passou por lá. Passou, até me emociono de lembrar dela. E outras mais, Gorete, né? A Gorete, que foi colega da gente também, que já partiu. Tem a Regina Celes, que trabalhou com a gente. Então, assim, se eu fosse citar mais nome, acho que eu fico com medo de esquecer de alguém. Tem uma pessoa que eu lembro com muito carinho também, acho que vocês vão lembrar também, é a da Beth. Serviços Gerais. Serviços Gerais, né? São tão importantes na escola, né, gente? Que legal. Fico emocionada porque foi, assim, ela vibrou muito com a gente na nossa campanha. Foi uma que vestiu promessa. Foi assim. A promessa dela virou a nossa santa de proteção, né? Proteção virou. Tem a Denise também, que trabalhava na secretaria, então acho que já aposentou lembramos também. Bastante gente. Tem muita gente bacana. Aquela escola ali... Ai, é do coração que mesmo. Que lindo, gente. Eu fiquei feliz com a sua emoção na gravação, vai ficar registrado. Não vamos cortar isso não, viu, produtor? Nós vamos deixar porque isso é lindo. Afonso, e você, lembra de alguém ou elas mencionaram as pessoas que você pensou, você quer acrescentar? Para falar de Arthur, ali acho que são todas as pessoas que a gente... Carinho. Que a gente lembra delas, lembra com muito carinho. Tanto das serviçais, pessoal de secretaria, professores, bibliotecárias... Eu, na verdade, eu queria muito que a gente pudesse fazer um podcast com cada grupo, sabe? De professores, que pudesse estar todo mundo aqui para falar um pouquinho da história. Porque cada um acaba criando uma história dentro das histórias do Arthur. Mas numa próxima oportunidade a gente pode fazer um outro projeto e a gente contar realmente curiosidades e acontecimentos do Arthur que são imortalizados. A gente pode fazer isso, né? Lembro muito... Isso aqui é só um pontapé. É muito Fátima. Fátima Clementina. Lembrando de mais gente. Fátima, ela fazia tudo, dava a vida pelo Arthur. Pelo Arthur, era. Às vezes a gente precisava de dela estar auxiliando, a gente ligava para a casa dela, ela já atendia Arthur Bernardes, no fixo.
Eu não tinha nem identificação do número. Era Arthur Bernardes, dava a vida pelo Arthur. A Fátima era nossa auxiliar nas férias, né? Chegava nas férias, geralmente o pessoal estava de férias, a gente estava sem quem atender, ficasse na portaria pra gente. Ela ia com a maior boa vontade. Imagino. Que ela coisa com a linda, pastinha gente. na mão, O sentava Arthur, eu lá não e sei o que tem naquela água do Arthur. É difícil alguém entrar ali e não A gente apaixonar. sai do Arthur, mas o Arthur não sai da gente. Exatamente, Afonso. O segredo a gente foi sai contado. de lá e tudo. O segredo foi revelado. Gente, então, agradecendo a Sãozinha, ao Afonso que participaram desse bloco juntamente com a Vânia que permanece. Nós vamos colocar mais umas fotos aí pra gente recordar, encher os olhos d'água e voltamos com mais duas convidadas muito importantes pra gente concluir esse episódio que teve muita história na história do Arthur para ser contada. Então, gente, revivendo com essas fotos que vocês viram aí na tela, foi uma ideia, inclusive, da produção, juntamente com a direção da escola, da gente colocar essas fotos para relembrar grandes momentos, pessoas que passaram por lá, eventos que aconteceram e acontecem na escola até hoje. E agora a Vânia permanece comigo, ela que está na direção atual da escola. E juntamente com ela nós temos mais duas convidadas que também vão contar mais coisas pra gente. A Janine Roseli de Souza Maciel, vice-diretora e professora de Química do Dr. Arthur Bernardes. É isso, Janine? Isso. Bem-vinda. Muito obrigada. Que bom que você veio e deu certo. Deu certo, agora deu. Eba! Ao meu lado, a Cíntia Patrícia de Souza Meirelles, que é vice-diretora e professora de Ciências e Biologia. Isso. Que prazer bom. estar aqui. Prazer te receber também, querida. Obrigada. Agora eu vou fazer o inverso. Eu não vou começar com a Vânia, não, porque eu vou fechar com ela. Queria te perguntar, Cíntia, você está ali com as mãos no leme, junto com a Vânia, atualmente. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, dessa missão para você. É um desafio muito grande, né? Estar à frente da escola. Eu fico na vice-direção do turno matutino, são muitos alunos, muitas famílias, né? Uma comunidade escolar muito presente, mas o que nos impulsiona é a vontade de cumprir a missão mesmo que nos foi designada, né? Que é de levar a educação, de ajudar a formação integral do estudante, né? E ver os nossos frutos aí na sociedade depois. Que lindo isso! Esse negócio de frutos e de sementes, gerações e gerações passaram pelo Arthur, né, Janine? É assim que eu vejo, conversando com todo mundo que passou por aqui. Estou aqui desde o início do episódio, até do projeto. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Você comunga da ideia e da fala da Cíntia? É exatamente assim? Com certeza. Eu, particularmente, tenho um testemunho, né, particular, porque eu sempre apostei, acreditei na educação pública. Eu tenho um filho só. Meu filho entrou para o Arthur Bernardes no primeiro aninho, né? Eu era professora lá na época. E ele começou lá e foi até o segundo grau. Formou o segundo grau lá. E hoje, assim que ele concluiu o segundo grau no Arthur, ele passou na prova da ESA, que é uma prova muito importante, né? Que é Escola de Sargento das Armas. É uma prova difícil, muitos candidatos. E ele conseguiu passar com o estudo que ele aprendeu no Arthur e a dedicação dele, né? Então, assim, eu fiquei orgulhosa de saber que o meu filho é fruto da escola que eu trabalho. Que maravilha, né? gente. Que eu represento. Então, assim, tudo que eu acreditei, que eu acredito até hoje, eu consegui consolidar e eu tenho essa prova dentro da minha casa. Que maravilha você contar isso pra gente aqui, nesse podcast. Pelo seguinte, julga-se tanto a escola pública no Brasil, e é uma fala que ela já tem que deixar de existir, porque eu também sou aluno de escola pública, estudei a vida inteira em escola pública. E quem gosta de estudar e quem abraça a missão de educar, que vocês são educadoras, né, e educadores incríveis da escola, isso realmente gera frutos e deixa para a sociedade um legado, assim, inabalável, gente. É uma responsabilidade muito grande, né, Vânia? Quando a gente para conversar isso aqui, não só contar a história da instituição, mas das pessoas que fizeram a coisa acontecer.
ao longo desses anos? Com toda certeza. A gente leva, né, desde muito tempo, como eu disse no outro bloco, inclusive, quando a gente montou a nossa chapa para participar de levar, né, o Arthur carregar e estar ali com a nossa missão em mãos, a preocupação nossa grande era exatamente essa, porque nós acreditamos nós acreditamos na educação, né? Sabe, somos conhecedores da missão que a gente tinha e do peso que era carregar uma escola como Arthur Bernardes, né? Porque nós temos um legado, nós temos tantas pessoas que passaram antes de nós, né? E muitas que virão. E que muitas que virão ainda pela frente. E essa responsabilidade. Eu sempre falo muito com as meninas que às vezes é mais fácil levantar uma escola que está lá embaixo do que manter o patamar que está lá em cima, né? Quando você pega, por exemplo, quando nós assumimos o Arthur era o melhor IDEB de Sete Lagoas, né? E a gente vem mantendo esse trabalho, né, desde lá de trás. A gente vem com essa preocupação. A gente sabe que é uma coisa que não depende só da gente. A gente depende de todo um contexto, a gente depende dos profissionais da escola, a gente depende dos alunos da escola, verdade, das famílias. Né? A gente depende das famílias para que essa situação permaneça. Né? Em 2019, 2017, a escola chegou a ser destaque nacional no IDEB. Né? Nós alcançamos um IDEB de 8,3 nos anos iniciais. Parabéns. Então, foi assim uma vitória muito grande. Né? E assim, aí a gente apostando muito, né, Janine? Que a gente tinha essa preocupação, nossa, nós vamos assumir, será que o IDEB da escola vai cair? Nós não podemos deixar isso acontecer, tem que trabalhar. E a gente colocou assim, impulsionou, né? O resto do grupo da escola em trabalhar em função disso. Parabéns, Vânia, isso é muito bonito e que bom que está sendo registrado aqui nesse podcast da escola. Cíntia, eu queria te perguntar exatamente isso. Quanto tempo você já está lá junto com a Vânia, na escola? Seu tempo na escola Arthur? Eu cheguei no Arthur em 2009. Né? Primeiro, acho que eu fui como muitos alunos, né? Não, pela beleza da escola. Que escola bonita, que escola linda. Todos né? Apaixonada mesmo com a escola. E aí, por acaso, passando na Orla da Lagoa, porque eu não sou de Sete Lagoas, né? Eu sou de Belo Horizonte. E eu vi um aluno saindo da escola e com a escola escrito, né? O nome Arthur. Aí eu falei, aqui que é o Arthur Bernardes. Aí me chamou a atenção. Aí eu pedi a mudança de lotação para lá, que eu estava em Funilândia. Fiz uma parada em Funilândia, antes de vir para cá. E consegui a mudança de lotação em 2009. Então, eu estou lá desde 2009. Quem me recebeu foi Mércia, né? Ela que estava na direção. E eu fui colega de trabalho, então, de Vânia, no início. E na vice-direção, eu assumi depois, durante a pandemia, né, com a aposentadoria do Afonso. Aí você pegou o leme, aí você continuou. Isso, aí eu dei continuidade ao trabalho que ele já estava desenvolvendo de manhã. Que lindo! Janine, e conta pra gente algum momento assim, muito marcante, não é? Da escola, na sua concepção, na sua vivência. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem também, até para os seus colegas que estão lá, pessoas que você gostou muito, que trabalhou com você. Deixa esse espaço para você fazer isso. Eu tenho uma paixão muito grande com o Arthur, né? Porque eu, assim como a Cíntia, quando eu cheguei lá, na verdade, eu passava na beirada da lagoa e não existia ensino médio no Arthur. E eu falava assim, eu vou subir essa escada, eu vou dar aula nessa escola. Mas não existia o ensino médio lá. Aí, no ano que eu formei, como professora de Química, começou o ensino médio no Arthur. No primeiro ano, eu não trabalhei, não tive coragem de pegar aula lá, até pelo peso da escola, né? Pelo nome que a escola carrega dentro da sociedade de Sete Lagoas. Aí, no ano seguinte que eu fui recebida por Mércia também. Mércia contagia muito a gente. Então, assim, eu sempre entrei dentro daquela escola com uma satisfação muito grande. Aí comecei como professora, as turmas eram muitas turmas que a gente tinha de ensino médio. Sempre trabalhei com a educação de jovens e adultos, né? Então, assim, eram muitos alunos na época que precisava
concluir o ensino médio. Então, assim, eram turmas que cada aluno tinha uma história, a gente precisava manter a qualidade, né, a tradição que o Arthur Bernardes carregava e ajudar essas pessoas que estavam fora da escola há tanto tempo. Então, assim, quando você fala assim, coisas que me marcaram, né, e me marcam até hoje, são exatamente essas pessoas que retornam para a escola, sabe, com uma satisfação muito grande, conclui. Então, assim, eu estou lá agora, por exemplo, com uma senhora, né, na EJA, que ela está concluindo o ensino médio. Parece que não é nada. Mas para ela, para a família dela, é muito grandioso. É muito importante. Sabe? E assim, eu me emocionei muito com ela na semana passada, que ela virou para mim e falou assim, professora, ela tem muito respeito na maneira de tratar a gente. Ela virou para mim e falou assim, professora, aonde que eu compro a farda do Arthur? Gente. Aí eu virei e falei assim, farda? Aí eu levei assim, uns 2 segundos, né, para lembrar que ela tem uma forma diferente de falar uniforme. Sim. Aí eu falei com ela assim, mas você já vai formar agora em julho? Por que você está querendo comprar o uniforme do Arthur agora? Ela falou assim, professora, porque eu não tive condição de comprar antes, mas eu tenho um orgulho de estudar aqui, eu vou comprar o uniforme da escola. Olha aí assim. Eu dei para ela a dica e tal, e ela tá indo, né, Cíntia, com o uniforme. É marcante. Sabe? Então, assim, o orgulho que ela tá de vestir essa camisa, sabe? Me emocionou muito, porque a gente tem uma luta, né, Cíntia, com os meninos, principalmente da manhã, para vestir a camisa da escola, né? Para ir para a escola uniformizado, que isso é importante. Sim. E para ela, foi assim, o fechamento, sabe, do curso dela. Eu estudei aqui, eu visto essa camisa. Maravilha. Né? Então, assim, nós temos lá o curso técnico, né? Quando a gente encontra com alunos que formaram o curso técnico lá e que a gente vê que está trabalhando na área, que está prosperando, sabe? Então, isso, assim, são coisas marcantes na nossa vida. E as histórias que a gente tem, né? Porque, assim, eu estou na escola desde 99, entrei para a direção em 2012 junto com a Vânia, estou lá, né, nesse legado até hoje. Uhum. E assim, cada dia que eu entro na escola, eu sinto um frio na barriga, sabe? Porque é como se fosse a primeira vez. E eu acho que o dia que a gente perder essa emoção, aí acabou, não tem mais o sentido. Então, assim, a satisfação que a gente tem, esse frio na barriga, é do peso da responsabilidade que é a escola dentro dessa sociedade. E a satisfação de fazer parte do processo. De fazer parte do processo. Porque vocês fazem muito bem feito. Isso aí não são vocês que estão falando. Nós aqui fora, como sociedade, sabemos e percebemos isso. Não é? Para a gente fechar com chave de ouro, Cíntia, você abraçou junto com Vânia a reforma da escola, que é o que está acontecendo no momento. Sim. Você já sonhava isso outrora, em outro tempo? Está vendo acontecer agora? Me fala um pouquinho desse início do processo para a Vânia concluir. Eu acho que Vânia vai poder falar com mais propriedade, né? Porque ela lutou por essa reforma por muitos anos. Né? Eu posso falar assim, do que está acontecendo. Você tinha vontade dessa reforma? É uma reforma muito esperada, muito aguardada por todos nós, né? É um prédio muito bonito e não pode ser qualquer empresa, né? Então a gente sempre teve o receio de quem é que vai, né, vencer vencer essa licitação para assumir uma reforma tão importante para todo mundo. É verdade. Né? É um ponto muito, muito especial até da gente registrar aqui. Teve-se esse critério do cuidado, da preocupação. Né? Uma preocupação muito grande. Vânia, quando a gente foi começar o projeto, né, do Prêmio Escola Transformação, que vocês foram contemplados, antes de começar a gravar os episódios, fizemos uma entrevista, inclusive lá na escola, no prédio da escola, para sair para a reforma, né? E, por exemplo, não era só vencer a licitação. Tinha que ser realmente uma empresa que você pudesse confiar. Foi mais ou menos isso? Na verdade, desde que nós entramos, eu acho que eu posso falar isso por todos, a Cíntia chegou depois, mas ela fez parte da escola, né, como profissional, e a gente sempre lutou muito por essa reforma dentro da escola. Porque eu, pelo menos, eu vejo que meu pai tinha um carinho muito grande por coisas antigas.
Eu me lembro do dia que ele veio visitar a escola, ele veio conhecer o prédio do Arthur Bernardes. E, por coincidência, o dia que ele veio conhecer estava na época do Natal, né? A escola estava toda iluminada. Ele saiu daqui encantado de ver, porque a escola realmente é uma escola muito bonita. Muito bonita, né? Ele local muito privilegiado. Ele é o cartão postal de Sete Lagoas, e uma das coisas que me entristecia muitas vezes era de ver o pouco caso que o povo de Sete Lagoas faz, né, com essas coisas mais antigas. A gente está vendo aí dentro de Sete Lagoas tantos casarões antigos sendo derrubados, né, reformados de qualquer jeito, perdendo aquela arquitetura importante. Exatamente. E desde que a gente assumiu, o dia que a árvore caiu na escada da escola, né, que foi, para mim, eu lembro como se fosse hoje, 5 de outubro. Olha. Não esqueço, choveu e o ipê roxo, que tinha maravilhoso na frente da escola, caiu e quebrou aquela escada. Então, a partir dali, eu falei, nós temos que lutar. Ah, mas vocês vão mandar fazer de qualquer jeito, vai chamar um pedreiro para fazer. Eu falei, não, nós vamos lutar até a gente conseguir que venha o IEFA, tem que vir alguém que sabe, conhece a estrutura da escola para fazer, né? E hoje, isso lá já vai fazer o quê? Que eu estou na direção, já vai fazer 14 anos, Exato. Né? E eu creio que essa luta minha não era uma luta que começou só no meu mandato. Quem estava antes também já corria atrás disso. Teve um período que a gente não tinha verbas, né? Vinham muito contadas, né? Nós vivemos um período crítico lá atrás. Muito contados. Então, eu falava com as meninas assim, eu via a frente da escola, elas falavam assim, nossa, a frente da escola está tão feia, precisando de uma pintura. Falei, gente, eu vou preocupar com aqui dentro, que é o dinheiro que eu tenho. Isso. Vamos organizar as salas, os corredores aqui dentro e vamos continuar correndo atrás para a gente conseguir a reforma integral da escola. Exato, do prédio todo. Do prédio todo. E fomos, então, contemplados durante esse período, até chegar, né, nessa parte. Fizemos algumas pequenas reformas na escola, de banheiro, telhado. Essenciais, coisas essenciais que estavam ali precisando. E em 2023 nós fomos contemplados, né, com a reforma geral, que ainda mexeu muito com a gente, que nos tirou de lá. Mas por um bom motivo, a gente está com o coração apertadinho ainda, porque tirar a gente da casa da gente não é fácil. É difícil. Né? Mas fazer a reforma também, né, que a gente estava aguardando, não dava para ser feita com o aluno lá dentro, né? A responsabilidade era muito grande. Total, e tem a questão do telhado para ser refeito. Então, são coisas que, como dizem que para arrumar a casa as coisas têm que bagunçar. Então, vamos deixar fazer do jeito que está sendo feito, mas vai valer muito a pena, né, Vânia? E a gente sabe que daqui um ano e pouquinho, se Deus quiser, né, já vai fazer agora um ano em julho, já faz que começou a reforma. Então, provavelmente, a proposta da licitação era que ela fosse feita em 2 anos, né? Então, a gente está aí na expectativa, esperando ver se eu dou conta de chegar até o final do mandato. Que isso, com essa reforma, muito mais. Com essa reforma pronta para a gente poder entregar a escola com chave de ouro, né? Para as pessoas boa. Que virão. Com certeza, isso vai acontecer. Se Deus quiser. E a gente vai estar aqui firme, forte, saudáveis para ver tudo isso, com fé em Deus. Deus quiser. Então é isso, eu quero agradecer Vânia, agradecer Janine, agradecer Cintia e todos que passaram por aqui, para a gente contar um pouco, resumidamente, da história dessa instituição de respeito, de orgulho, de amor, né, que a gente contou sobre o Arthur Bernardes. No mais, vocês vão vendo aí, né, os registros, as falas, tudo que a gente conseguiu trazer dessas pessoas que vivenciaram tudo que é o Arthur Bernardes para Sete Lagoas, para Minas Gerais e para o Brasil. Fiquem com mais fotos, um beijo no coração de todos e, por favor, se inscreva no canal e compartilhe o máximo desse link para que mais pessoas possam se emocionar com essa produção. Valeu, até o próximo. Muito obrigada.